A história que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose não é apenas uma ficção aterrorizante projetada para causar arrepios no público. Por trás do suspense e do horror cinematográfico, há uma tragédia real e profundamente perturbadora que abalou o mundo e desafiou as fronteiras entre ciência, religião e o sobrenatural. A verdadeira Emily Rose chamava-se Anneliese Michel, uma jovem alemã cuja vida foi tragicamente interrompida após anos de sofrimento físico e espiritual que culminaram em um dos casos de exorcismo mais controversos do século XX. O caso de Anneliese transcende o comum, mergulhando em uma realidade em que a linha entre o psicológico e o demoníaco se torna dolorosamente indistinta. Anneliese Michel nasceu em 1952, na pequena cidade de Klingenberg, na Alemanha. Criada em uma família profundamente religiosa, ela era uma jovem comum, com uma vida aparentemente tranquila, até o início de seu tormento. Em 1968, aos 16 anos, Anneliese começou a sofrer de convulsões severas e foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal, uma condição que pode causar alucinações e perda de controle sobre o corpo. Durante suas primeiras crises, ela experimentou uma sensação de sufocamento e descreveu visões de figuras demoníacas, criaturas deformadas que a ameaçavam e zombavam de sua fé católica. Os primeiros sinais de que algo muito além da ciência estava acontecendo com Anneliese começaram a surgir em seus anos seguintes. Apesar dos tratamentos médicos com medicamentos anticonvulsivos, suas alucinações pioravam, e ela começou a ouvir vozes. Essas vozes não eram apenas palavras distantes ou sussurros, eram agressivas, profanas, insultando-a e ordenando que ela cometesse atos violentos contra si mesma. Com o tempo, sua família, cada vez mais desesperada, passou a acreditar que Anneliese não estava apenas doente, mas sim possuída por forças malignas. Por volta de 1973, Anneliese já não conseguia mais frequentar a escola ou a igreja. Ela desenvolveu uma aversão intensa a tudo relacionado ao sagrado. Não conseguia ficar perto de crucifixos, recusava-se a entrar em igrejas, e o simples cheiro de água benta a fazia se contorcer de dor. A situação piorou ao ponto de Anneliese começar a falar línguas desconhecidas durante seus ataques, algo que muitos interpretaram como um sinal claro de possessão demoníaca. Ela também começou a exibir uma força física incomum, tornando-se quase incontrolável durante suas crises. Em um episódio perturbador, Anneliese teria esmagado uma maçã com as próprias mãos, uma façanha impossível para alguém em seu estado fragilizado. Com a fé cada vez mais enraizada na ideia de que Anneliese estava possuída por demônios, sua família recorreu à Igreja Católica em busca de ajuda espiritual. Após muita insistência, 2 padres, Ernst Alt e Arnold Reins, foram autorizados a realizar o ritual de exorcismo. Em setembro de 1975, os exorcismos começaram, e o que se seguiu foi um verdadeiro pesadelo. Ao longo dos próximos 10 meses, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo, cada uma mais aterradora que a anterior. Os relatos das sessões de exorcismo são perturbadores. Anneliese gritava e rugia com vozes que não pareciam ser suas, algumas das quais eram descritas como profundas e guturais, completamente alheias à sua personalidade. Ela afirmava estar possuída por diversos demônios, entre eles Lúcifer, Caim, Judas e até figuras históricas como Hitler e Nero. Durante os rituais, ela teria conversas com os padres, zombando de sua fé, e por vezes, Anneliese manifestava um comportamento bestial, rosnando, mordendo-se e rastejando pelo chão. Ela se recusava a comer, alegando que os demônios não a deixavam se alimentar, o que levou seu corpo a um estado de inanição grave. Sua aparência tornou-se esquelética, seu rosto marcado por ferimentos e hematomas causados pelas violentas convulsões e autoflagelações. Enquanto os exorcismos prosseguiam, Anneliese e sua família acreditavam firmemente que ela estava lutando uma batalha espiritual, e que seu sofrimento era necessário para expurgar os demônios que a possuíam. Ela se via como uma mártir, alguém que deveria suportar aquela provação para salvar outras almas. Em várias ocasiões, ela implorou aos padres que continuassem os rituais, convencida de que, eventualmente, a libertação viria. No entanto, essa libertação nunca chegou. Anneliese Michel morreu em 1º de julho de 1976, após meses de tortura física e psicológica. Seu corpo, desnutrido e frágil,
sucumbiu à falta de cuidados médicos adequados e ao extremo desgaste provocado pelos exorcismos. Ela tinha apenas 23 anos. A autópsia revelou que Anneliese pesava menos de 30 quilos no momento de sua morte e que sofria de pneumonia e outras complicações graves decorrentes da inanição. A morte de Anneliese chocou a Alemanha e gerou uma comoção internacional. O caso rapidamente atraiu a atenção da mídia. Em 1978, os padres que realizaram os exorcismos e os pais de Anneliese foram julgados por homicídio culposo, sob a acusação de negligência. Durante o julgamento, os advogados de defesa argumentaram que Anneliese havia voluntariamente recusado tratamento médico, acreditando que sua condição era de natureza espiritual. Os padres e os pais, por sua vez, afirmaram que haviam agido de acordo com a fé e as crenças de Anneliese, e que, na realidade, ela estava possuída por forças além da compreensão humana. O julgamento dividiu a opinião pública. De um lado, estavam os céticos, que viam o caso como um exemplo trágico de doença mental não tratada, exacerbada por crenças religiosas extremas. Do outro, estavam os que acreditavam que Anneliese realmente havia sido vítima de uma possessão demoníaca, e que sua morte foi resultado de uma batalha espiritual muito maior do que qualquer tribunal poderia entender. Os padres e os pais de Anneliese foram eventualmente condenados a penas de prisão suspensa, mas o caso deixou um legado sombrio na interseção entre a fé e a medicina. Apesar da morte de Anneliese, os relatos de fenômenos paranormais associados a ela não terminaram. Muitos afirmam que o espírito de Anneliese ainda não encontrou descanso. Havia rumores de que, nas proximidades de sua casa em Klingenberg, pessoas ouviam gritos e lamentos durante a noite, vindos de lugar nenhum. Alguns visitantes que foram ao seu túmulo relataram ter sentido uma presença opressora no cemitério, como se estivessem sendo observados ou seguidos. Durante as noites frias de inverno, alguns dizem ter visto uma figura feminina caminhando entre os túmulos, desaparecendo ao longe como uma sombra na neblina. Para muitos, o caso de Anneliese Michel continua a ser um lembrete aterrorizante das fronteiras nebulosas entre o bem e o mal, a sanidade e a loucura, o humano e o sobrenatural. Seja visto como um exemplo de possessão demoníaca ou como uma trágica falha no tratamento médico, a história de Anneliese ecoa como um grito no vazio. Uma jovem atormentada por forças além de seu controle, que acabou se tornando um símbolo de dor e mistério.